o novo e eterno convênio. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática doutrina e convênios na sua vida. Essa semana a gente está estudando as sessões de 129 a 132 e hoje eu gostaria de focar aí na sessão 132. A gente vai falar um pouquinho sobre o casamento plural, muito rapidamente, e vamos falar da importância do casamento. Então, obviamente que isso engloba, né? O casamento plural engloba aí toda essa questão, mas eu queria focar na importância do casamento eterno. Na verdade, a sessão 132, ali a gente, no início da sessão, o senhor fala a respeito do casamento plural que aconteceu no passado, na época do Velho Testamento, com Abraão, tem lá também Jacó, próprio rei, né, Davi também foram dadas esposas a ele, né, pelo Senhor, enfim, pelo profeta, né, que autorizou, enfim, outros momentos, outros tiveram, profeta Samuel, por exemplo, ele era filho de o pai dele, né, tinha 2 esposas, né, então, enfim, no Velho Testamento houve uma época em que o Senhor determinou que houvesse o casamento plural. E o casamento plural, ele voltou agora na época em que a igreja foi restaurada. A gente vai falar um pouco disso, mas em alguns outros momentos não aconteceu o casamento plural. A gente não vê o casamento plural, por exemplo, no livro de Mórmon. Então houveram momentos em que o Senhor determinou que não. Então o importante é a gente saber o seguinte sobre isso, né? Primeiro, que o casamento entre um homem e uma mulher é o tipo de padrão de casamento que Deus estipulou. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher. No entanto, houve épocas em que Deus ordenou que seus filhos praticassem o casamento plural. Isso tinha um motivo, obviamente, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Por exemplo, lá em Jacó 2, versículo 27 e 30, diz assim: Portanto, meus irmãos, ouve-me e atentai para a palavra do Senhor, pois nenhum homem dentre vós terá mais que uma esposa e não terá concubina alguma. Isso lá na época do livro de Mórmon, ali para o Jacó, né? Ele falou. Jacó ensinando sobre isso. E aí no versículo 30, porque se eu quiser, disse o Senhor, né? Se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso ao meu povo. Em outras circunstâncias, meu povo dará ouvidos a estas palavras. Então, de fato, não, o casamento entre um homem e uma mulher é o padrão do Senhor. E ele determinou em alguns momentos que isso acontecesse. Na verdade, ele diz aqui um dos propósitos, né? Em Jacó, ele fala que é de suscitar posteridade para ele. Então, ficou entendido, né? O Senhor, na sua sabedoria, ele sabe todas as coisas, que na época lá do Velho Testamento, o Senhor queria levantar posteridade, trazer mais filhos da vida pré-mortal que nascessem no convênio. Então, como haviam poucos, né, israelitas, o Senhor então determinou que isso acontecesse. Enfim, tinha um objetivo que era levantar posteridade, suscitar posteridade para o Senhor de filhos que estavam na vida pré-mortal que pudessem nascer no convênio aqui. Isso aconteceu também no início da igreja. Então, Joseph recebeu uma revelação do Senhor que deveria haver o casamento plural. Então, é muito importante a gente saber que o padrão do Senhor é o casamento entre um homem e uma mulher. E às vezes aconteceu isso, mas não era uma coisa que aconteceu sempre. No próprio Novo Testamento, a gente não encontra, pelo menos oficialmente, nenhum casamento plural ali também. Então, o Senhor determina as épocas que ele acha que deve acontecer. Mas raramente a gente teve essa lei, essa doutrina em prática. No cabeçalho da Declaração Oficial 1, diz assim: a Bíblia e o livro de Mórmon ensinam que a monogamia é o padrão de Deus.
para o casamento, a menos que ele declare algo diferente. Então, monogamia é um casamento entre um homem e uma mulher. A partir de uma revelação do profeta Joseph Smith, a prática do casamento plural foi instituída entre os membros da igreja no início da década de 1840. Então, lá no início da época de 1840, o Senhor determinou. E entre as décadas de 1860 e 1880, o governo dos Estados Unidos aprovou leis que tornaram ilegal essa prática religiosa. Mais tarde, essas leis foram sancionadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Após receber uma revelação, o presidente Wilford Woodruff emitiu o seguinte manifesto, de que foi aceito pela Igreja como oficial e obrigatório em 6 de outubro de 1890. Então, isso levou ao fim a prática do casamento plural na Igreja. Então, a Declaração Oficial 1, a gente vai estudar logo, né, sobre isso com mais detalhes, mas é só para deixar você bem, que entenda bem essa questão. Teve um momento, um tempo que aconteceu isso, e a gente vai estudar mais detalhes depois, mas isso aconteceu durante um período, a igreja não esconde isso de ninguém, obviamente, porque por determinação de Deus. Não foi fácil para Joseph e para outros líderes aceitarem essa lei. Tem muita gente que fala que muita gente foca na questão sexual, né, que isso era uma coisa que o homem, para ele ter várias mulheres, enfim, mas não é nada, não é isso. O Senhor estabeleceu essa lei para que pudesse suscitar posteridade, também para ajudar outras mulheres que estavam passando por dificuldade, que eram viúvas ou que eram, enfim, a gente vai falar muito sobre essa questão histórica, né, mais à frente, mas exemplos de mulheres que o marido morreu e ela com 5 filhos, não tem quem cuidava, então ela poderia, naquela época, então, se casar com um portador de sacerdócio digno, que mesmo que já tivesse uma esposa. Então era só para essa vida, se ela tivesse selada já um marido que faleceu. Então tem várias situações que aconteceram no casamento plural para ajudar também essas mulheres que tinham dificuldades de sobreviver, enfim, de ter uma família. E tem outras situações, mas a principal sempre é que o Senhor pudesse trazer mais filhos com mais rapidez à terra, para que pudesse fazer parte do reino de Deus na terra. Então, essa foi uma decisão do Senhor, não é fácil para ninguém aceitar isso, é muito difícil, mas ele ordenou, e então Joseph teve que fazer com muita dor no coração, e outros líderes também sofreram bastante, e a esposa, para poder... Como é que você explica isso para sua esposa, né? O marido tem que explicar, o profeta tem que explicar uma coisa dessa. É muito difícil. E eram poucos homens que praticavam, homens que tinham condições de sustentar essas mulheres, essas crianças. Então tudo era feito de uma maneira muito espiritual, não era uma coisa assim física, sexual, né, diabólica, não era nada disso. Era simplesmente algo que o Senhor determinou que eles precisavam viver. E assim foi. Mas a gente sabe que isso, depois então, que lá nos Estados Unidos houve essa lei, o casamento plural deixou de existir. E hoje a gente sabe, né, desde daquela época, né, de 1890 para cá, né, de 6 de outubro de 1890, o casamento plural deixou de existir. Então é importante saber isso. É importante que hoje o casamento plural não existe na igreja. Então é o casamento entre um homem e uma mulher que é aceito por Deus. Se um homem praticar o casamento plural, ele será excomungado da igreja, ele e a mulher, enfim, né? Quem praticar essa lei, que não é uma lei agora em vigor, poderá perder sua condição de membro da igreja. Mas vamos focar naquilo que é mais importante, né? Que é, na verdade, a importância do casamento. Então, na seção 132, especialmente no versículo 19, eu não vou ler ele inteiro, tirei umas partes só para a gente focar naquilo que é mais importante.
o Senhor disse o seguinte: e também em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher, pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Espírito Santo da promessa, por aquele que foi ungido, a quem confiei esse poder e as chaves desse sacerdócio, e for dito a eles, surgireis na primeira ressurreição, e se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, e herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. E se guardarem meu convênio, ser-lhes-á feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nesta vida e por toda a eternidade. E estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo. E passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo sempre. Então a gente vê que, olha que importante que é o casamento, né, entre o homem e a mulher. Eles vão receber tem diversas promessas, né? Surgir na primeira ressurreição, herdar tronos, reinos, principados, poderes, domínios, alturas, profundidades, quer dizer, vão herdar todas as coisas que Deus tem também. E uma coisa muito importante aqui, que eles vão passar pelos anjos, esses casais vão passar pelos deuses ali colocados, rumo à exaltação e glória em todas as coisas. E é interessante que diz aqui e que será uma continuação das sementes para todo sempre. Então o casal ele vai poder, né, ter filhos espirituais para sempre. Então uma continuação de sua semente para sempre. Então os casais vão poder ter filhos espirituais. A gente não entende bem tudo isso. A gente não entende bem o que são tudo isso que o senhor falou aqui, né? Tronos, reinos, principados, domínios, alturas, profundidades, enfim. A gente não entende bem. E também não adianta querer entender, né? A gente não vai entender todas as coisas, porque muitas coisas fogem do nosso entendimento. Mas o mais importante é que o Senhor tem muitas promessas para aqueles que que são casados, né, selados. Eu sou um selador agora no templo, então eu faço muitos selamentos lá e eu vejo o quão importante aquelas palavras, aquelas promessas que tem na ordenança, né, do selamento. Então, são promessas maravilhosas que são dadas a todos os casais que são fiéis. É importante lembrar que precisa ser mediante a fidelidade. A gente tem que guardar os mandamentos para herdar todas essas bênçãos. Mas é necessário estar casado. Então é importante aqueles que são solteiros, né, buscar, obviamente, um casamento. E para poder herdar a exaltação, é necessário estar casado. Então, para poder continuar, né, como ele fala aqui, né, ter uma continuação das sementes para todo sempre. E aí ele continua, versículos 20 a 22. Então serão deuses, pois não terão fim, portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Olha que interessante, hein? Tentar entender, né? Não é fácil, né? São palavras grandiosas, né? Promessas grandiosas que fogem ao nosso entendimento completo. Mas ele está dizendo aqui, ó, a gente vai ser Deus, a gente não vai ter fim, a gente vai ser de eternidade para eternidade, e a gente vai continuar, e nós vamos ser colocados sobre tudo, porque todas as coisas serão sujeitas a esses casais. Então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Olha quanta promessa, né? E ele continua no 21, e então em verdade vos digo, a não ser que guardeis a minha lei, não obtereis esta glória. Então é importante obedecer, ser fiel aos mandamentos de Deus. Não só estar casado,
A gente precisa ser fiel, precisa viver o Evangelho. O casal precisa estar vivendo o Evangelho para poder herdar a vida eterna. Não é porque está selado é que isso garante a sua exaltação. Você precisa estar bem com o seu cônjuge, você precisa amar e ambos, né, mutuamente se fortalecerem e viverem o Evangelho. Né? Precisam viver o Evangelho juntos, em amor e união. Né? No versículo 22 diz, pois estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à exaltação e à continuação das vidas. Então, né, repetindo aqui, né, o senhor falou que vai ter que continuar sementes para sempre. A exaltação é a continuação de vidas para a eternidade. Nós vamos criar espíritos, né? Vão nascer desses casais. Não sei como é isso, não sei como é que é esse processo, enfim. A gente só sabe que isso só é possível com um casal. E poucos há que o encontram, porque no mundo não me recebeis, nem me conheceis. Então o Senhor está dando aqui, nesses versículos, uma ideia para nós do que é que a gente vai receber, as promessas e tudo mais, do que é que a gente vai receber se a gente for fiel com o nosso cônjuge para sempre, até o final da nossa vida. Então, é importante a gente entender isso. Eu sei que não dá para entender todas as coisas que estão aqui. De fato, não sei explicar exatamente como isso vai ser. Mas o que importa é que nós vamos ser como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo são. É isso que eles desejam de nós. Herdar tudo que eles têm e ser como eles são. Eu acho que não tem promessa melhor ou maior, né, do que essas. Mas é necessário fidelidade, é necessário uma união amorosa entre marido e mulher. E aí a gente fala de novo, né? O senhor falou aqui novo e eterno convênio. O que é um novo e eterno convênio? É uma nova lei? É um convênio diferente de outros, né? No Guia de Estudo das Escrituras ele explica, e achei muito interessante, que eu queria compartilhar com você. Novo e eterno convênio é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, é considerado novo toda vez que é revelado novamente após um período de apostasia. Então, quando há um período de apostasia, por exemplo, teve um período de apostasia que foi lá do Velho Testamento para o Novo, teve um período de apostasia. Então, foi restaurado esse novo eterno convênio, né, na época de Cristo. Aí houve uma apostasia, mataram os apóstolos, teve uma apostasia e voltou agora na restauração o novo e eterno convênio. Então é novo porque foi restaurado, mas é a mesma coisa que aconteceu desde Adão até aqui. Então o convênio do casamento eterno, ele perdura. É eterno por ser convênio de Deus, desfrutado em todas as dispensações do Evangelho, e em que o povo esteve disposto a recebê-lo. O novo e eterno convênio foi uma vez mais revelado aos homens na terra por Jesus Cristo, por intermédio do profeta Joseph Smith. Então ele contém as ordenanças sagradas, administradas pela autoridade do sacerdócio, como o batismo e o casamento no templo, que proporcionam ao homem a salvação e a imortalidade e a vida eterna. Quando as pessoas aceitam o Evangelho e prometem guardar os mandamentos de Deus, ele se compromete a dar-lhes as bênçãos de seu novo e eterno convênio. Então, o novo e eterno convênio, só para ficar claro, é porque foi restaurado depois de um período de apostasia, como a gente teve em diversos momentos na Terra. Na época de Noé também teve um período de apostasia, né, que o Senhor teve que mandar o dilúvio. Enfim, houveram momentos de apostasia e de restauração. Por isso, quando era restaurado, chamava-se novo e eterno convênio. O Adler McConk, falando sobre o casamento no celestial, né, ele disse o seguinte, eu achei muito interessante. Bruce R. McConk falou no manual, tem lá no manual do aluno do Instituto de Doutrina e Convênios, na página 330, diz assim: o batismo é o portão do reino celestial. Olha que importante, o batismo é o portão para o reino celestial. O casamento celestial é o portão da exaltação. São duas coisas diferentes que a gente precisa entender.
É o portão da exaltação no mais alto grau no mundo celestial. Os que se casaram no templo para a eternidade sabem que as condições da cerimônia expressamente ligam o recebimento de todas as promessas à subsequente fidelidade do marido e da mulher. Ou seja, uma coisa muito importante. Quando a gente é batizado, a gente abre uma porta para o reino celestial. E aí a gente vai realizando outras ordenanças. A gente é confirmado membro da igreja, os homens recebem o sacerdócio, os homens e as mulheres vão ao templo e fazem a ordenança da investidura, passam por vários momentos na investidura, aprendem, mas tudo isso leva a pessoa ao reino celestial, não é exatamente a exaltação. A exaltação só vai acontecer no selamento. Então, a ordenança que abre a porta da exaltação é ser selado para toda a eternidade como marido e mulher. Fora isso, não é possível. Pode chegar no reino celestial, mas não serão, como falou, né, a gente viu aqui, em outras sessões aqui dessa semana, que a pessoa vai ser anjo. Ele não vai poder herdar a exaltação, não vai poder ser Deus, e não vai obter todas essas promessas que eu falei aqui anteriormente, apenas para aqueles que são casados para toda a eternidade. Então, mas e aqueles que morreram solteiros, que não tiveram chance, ou sei lá, por algum motivo, morreram na missão? Hoje mesmo eu fui no velório de um menino de 18 anos que faleceu de câncer. O que vai acontecer com esse menino? Ele era solteiro. O Senhor vai prover tudo, fique tranquilo. Ninguém vai deixar de herdar a exaltação por uma coisa desse tipo, né? Estava lá na missão, morreu, ou morreu muito jovem, morreu com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, enfim, por qualquer motivo, o Senhor, ele é justo e ele vai, e é misericordioso também, então ele vai prover para todos os solteiros que se esforçaram para guardar os mandamentos, obter a exaltação. Não sei como vai ser isso, é caso a caso. Pode ser que um homem não quis se casar, né? O camarada chegou e falou assim, um rapaz falou, não quero me casar, eu quero herdar o reino celestial, mas não quero me casar. É uma escolha dele, mas ele não vai ter todas as bênçãos e todas as promessas. Ele não vai ser um Deus, ele vai ser um anjo que vai habitar no reino celestial. Tá tudo bem. Mas ele não vai poder dar todas estas promessas que o Senhor estabeleceu para aqueles que se casam. Outra citação que eu gostei bastante e achei muito interessante é uma citação da primeira presidência na época de 1916. Na época, o presidente da igreja era Joseph F. Smith, e ele e os seus conselheiros, eles disseram o seguinte: pelo que foi tornado conhecido por revelação, olha só, sobre os estágios da progressão e realização eternas, compreendemos que apenas seres ressuscitados e glorificados podem tornar-se pais de progênie espiritual. Então ele está falando aqui que só seres ressuscitados podem tornar-se pais de progênie espiritual. Quer dizer, isso pode se tornar pais de espíritos, né? Como falei, quem for exaltado, os casais que forem exaltados vão poder ter filhos espirituais para sempre. Somente tais almas exaltadas alcançarão a maturidade no caminho da vida eterna, e os espíritos que deles nascerem nos mundos eternos, olha que interessante, passarão pela devida sequência, por diversos estágios ou estados, através dos quais seus pais, glorificados, alcançaram a exaltação. Então é interessante isso. Então, os casais que foram exaltados, eles vão poder ter filhos e vão povoar os mundos que forem criados, e eles vão passar pelo mesmo processo que eu e você estamos passando aqui agora. E eles também terão essa oportunidade de também receber a exaltação e receber todas essas promessas que Deus tem. É uma coisa um pouco não, muito incompreensível? Eu também não entendo tudo, e ninguém nessa terra, talvez, né? Não posso dizer sobre o profeta de Deus, mas
ninguém nessa terra sabe exatamente como isso vai acontecer. Então a gente sabe que o Senhor cria mundos sem fim e que esses mundos são habitados por espíritos e que esses espíritos são de casais que tiveram filhos espirituais. Enfim, a gente não entende bem, não adianta querer ficar aqui explicando para você, porque eu também não tenho ideia de como isso acontece. A única coisa que a gente sabe é isso que os profetas ensinam, é isso que o Senhor ensina nas Escrituras. É que os casais vão poder gerar filhos espirituais para sempre. É isso. Não sei mais nada do que está aqui explícito nas Escrituras e pelos profetas de Deus. O Elder Uchtdorf, na época ele era da primeira presidência, em abril de 2016, ele fez um discurso chamado Em Louvor dos que Salvam. Então, aliás, eu estou colocando na descrição do vídeo sempre todos os discursos, tá bom? Então, eu coloco lá o discurso, onde você pode encontrar, tá bom? As citações aqui, todas eu coloco, assim você pode ir lá na descrição e poder ir atrás dos discursos, das citações. Mas o presidente Uchtdorf, na época, disse o seguinte: há muitos anos eu estava no templo de Frankfurt, na Alemanha, quando notei um casal idoso de mãos dadas. A amorosa ternura e o carinho que demonstravam um pelo outro aqueceram-me o coração. Não estou plenamente seguro do motivo pelo qual dessa cena que me afetou tão profundamente. Talvez fosse a doçura, né, do amor que aquelas duas pessoas compartilhavam entre si. Um símbolo pungente de perseverança e comprometimento. Era bem evidente que aquele casal estivera por muito tempo juntos e que seu afeto mútuo ainda estava vivo e forte. Então ele vê esse casal, ele foi tocado, né, por essa cena de um casal de idosos trocando carinhos e sendo mandando de mãos dadas, enfim, uma cena realmente maravilhosa. E ele disse o seguinte: acho que outro motivo pela qual aquela cena permaneceu gravada em minha memória por tanto tempo foi o contraste entre aquela atitude e algumas das atitudes de nossos dias. Em muitas sociedades, agora uma coisa assim que ele vai falar que é forte, mas que é tão importante a gente ficar atento. Em muitas sociedades do mundo inteiro, tudo parece descartável. Assim que algo começa a ficar gasto ou quebrar, ou mesmo quando simplesmente nos cansamos dele, nós o jogamos fora e o substituímos por algo mais atualizado, mais novo, mais brilhante. Fazemos isso com celulares, roupas, carros e, tragicamente, até com relacionamentos. Embora possa ser útil livrar-nos de coisas materiais das quais já não necessitamos, no tocante às coisas de importância eterna, nosso casamento, nossa família, nossos valores, a mentalidade de substituir o original pelo moderno pode resultar em profundo remorso. Então ele faz aqui usa essa metáfora que eu achei muito interessante, das coisas descartáveis. E de fato a gente usa muito isso, a gente faz muito isso com as coisas materiais. Mas ele falou, a gente tem que tomar muito cuidado no tocante às coisas eternas, como o nosso casamento, nosso relacionamento, né, entre marido e mulher, nosso relacionamento com nossos filhos e também os nossos valores, aquilo que nós desenvolvemos durante a nossa vida, os nossos valores, nosso caráter. E ele continua dizendo: sinto-me grato por pertencer a uma igreja que valoriza o casamento e a família. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são conhecidos no mundo inteiro por terem alguns dos melhores casamentos e famílias que se podem encontrar. Creio que isso, em parte, se deve à preciosa verdade restaurada por Joseph Smith, de que o casamento e a família são feitos para ser eternos. Então, isso aqui é muito importante que ele falou, né? Então, na igreja, né, existem casamentos que falharam, casamentos que não deram certo, tem divórcios? Tem. A gente sabe que tem. Mas no mundo tem muito mais. Então, dentro da igreja
a gente pode encontrar muitos casais. Eu conheço muitos casais que se dão muito bem e que têm uma vida feliz. E também alguns outros que não são tão felizes, que não se dão tão bem, que estão vivendo numa situação difícil, alguns buscando melhorar, buscando estar bem entre um com o outro, mas muitas vezes não dá certo e eles acabam se divorciando. E infelizmente isso acontece. Mas não é um índice não é alto dentro da igreja. Pelo contrário, o índice dentro da igreja é menor do que lá fora. Mas acontece também dentro da igreja, infelizmente. Então, ele está falando dessa questão da gente tomar muito cuidado para não ser uma coisa descartável, né? Ah, não deu certo, vou tentar com outro. Então, é a gente tentar fazer o máximo que puder, e se não der certo, por algum motivo mais sério, então, obviamente que você pode tentar outra forma. A pessoa que se divorcia não significa que ela perdeu a exaltação. Não, isso não é verdade. Ela pode acontecer o divórcio, pode até cancelar um selamento, ela pode se casar novamente, pode se selar novamente, pode ser feliz e está tudo certo, né? Agora, a gente tem que valorizar ao máximo, né? Fazer tudo que a gente puder para ter um relacionamento bom com o nosso cônjuge. Tudo que a gente puder. Viver. Os casais que vivem o evangelho, eu estou sendo bem sincero no que eu vou falar, os casais que vivem o evangelho, o marido vive o evangelho, a esposa vive o evangelho, dificilmente, sinceramente, para não dizer impossível, né? Impossível talvez seja muito forte, mas quem vive realmente o evangelho não vai se separar. Porque vive o evangelho em toda a sua plenitude. Ah, comete erros, é falho, todos são, né? Mas nós podemos minimizar essas falhas. Nós podemos nos esforçar vivendo o evangelho. Então, quem faz o que Cristo diz que tem que fazer e vive plenamente, não vai, obviamente, se separar, não vai se divorciar. Então, agora, depende muito, né? Tem muitas situações e eu não vou aqui ficar falando sobre isso. Mas precisa tomar muito cuidado, por exemplo, com uma advertência, né? Um casamento abusivo. A mulher que sofre um abuso do marido, ela tem que buscar ajuda. E se ele é abusivo, você não deve ficar com uma pessoa assim. Como é que você vai ser exaltada com uma pessoa que abusa de você? E vice-versa também. Eu sei que os índices são muito maiores de homens que são abusivos com suas esposas, deveriam se arrepender profundamente, né, disso. Também tem mulheres que abusam dos seus maridos, mas o índice é menor, mas tem também. Então tem os dois lados, né? Mas eu queria dizer que você não precisa viver um relacionamento abusivo, de forma alguma. Se isso está acontecendo com você, busque ajuda. E busque o seu bispo, o seu presidente da estaca, busque a ajuda de Deus, a ajuda da sua família, mas não viva num relacionamento abusivo, porque isso vai fazer mal para você e pode até te deixar longe, distante do Senhor. Então, pense bem nisso, né? Não deixe que isso aconteça na sua vida. Mas continuando sobre o casamento, né? Mas um casamento e um relacionamento familiar fortes não acontece simplesmente por sermos membros da igreja. Isso exige esforço e trabalho constante e intencional. A doutrina das famílias eternas deve nos inspirar a dedicar-nos ao máximo para salvar e enriquecer nosso casamento e nossa família. Admiro e aplaudo os que perseveram e nutriram esse relacionamento essencial e eterno. Então, é importante isso, né? Um casamento forte, né? Ele não acontece simplesmente porque a pessoa é membro da igreja. Eu conheço casais que não são membros da igreja que têm um relacionamento muito bom, né? Porque, de certa maneira, sem saber, fazem coisas, vivem o evangelho, porque seguem aquilo que o Senhor ensina nas Escrituras, de certa forma, né? Honrar,
ser fiel, amar com todo o coração, poder, mente e força essa pessoa, enfim. É viver o evangelho como Cristo ensinou. Cristo ensinou para a gente que a gente deve amar todas as pessoas. Ele ensinou lá no Sermão da Montanha que nós devemos amar todo mundo, independente de como a gente é tratado, né? A gente tem que amar. Claro que aqui não estou dizendo em relação a uma situação abusiva, de forma alguma. Mas o Senhor fala que a gente tem que amar todas as pessoas. Imagina aqueles que estão perto da gente, que é o nosso cônjuge. Então você tem que amar de todo o seu coração, perdoar, se arrepender quando errar, tá tudo certo. E a gente é falho, né? Mas lembre-se disso, né? Lembre-se da importância que é de manter o seu relacionamento vivo e forte. As famílias não foram constituídas apenas para facilitar as coisas na terra e para serem descartadas quando formos para o céu. Em vez disso, são a ordem do céu. Então, a ordem do céu é que a gente vai ficar com as nossas famílias eternamente, não descartar. São o eco, né? As famílias constituídas, né, são o eco de um padrão celestial e o exemplo da família eterna de Deus. Então, Deus tem uma família, né? Deus tem uma esposa, Deus tem... nós somos filhos deles, então a gente precisa entender que nós precisamos viver esse padrão de casamento, de união, para podermos receber a exaltação no reino celestial. Eu sou muito grato pela esposa que eu tenho, que eu espero que eu esteja sendo um bom marido para ela. Ela me aguenta já há 38 anos. Há 40 anos que nos conhecemos, desde que começamos a namorar. E eu fico muito feliz pela esposa que eu tenho, porque ela é o amor da minha vida, ela é a pessoa mais importante da minha vida, ela me atura, ela me aguenta os meus erros, ela me perdoa sempre, então eu sou grato por tê-la do meu lado. E há algum tempo atrás, uma das minhas filhas, né, disse assim: eu acredito ainda no casamento por causa do relacionamento de vocês dois, né, dizendo sobre eu e minha esposa. Então, como eu sou grato por isso, mas isso a gente leva tempo para poder ajustar a nossa vida, né, ajustar todas as coisas que a gente tem. Somos pessoas diferentes, pensamos diferente, e está tudo bem isso. Erramos, eu errei várias vezes, me arrependi e ela me perdoou. Ela errou algumas, poucas vezes, se arrependeu e eu perdoei. Mas eu queria dizer que ela é realmente o amor da minha vida e que eu não posso, de forma alguma, eu não quero ir para o outro lado do véu um dia que, se eu merecer, estou me esforçando para merecê-la para a eternidade. Eu sei que ela já está muito à frente de mim, mas eu estou me esforçando para poder estar com ela para a eternidade no reino celestial, junto com a minha família. Então, lembre-se disso, de que vale a pena um esforço para manter o seu relacionamento. E vale você pensar e rever, e é importante até que você vá participar, perdão, das ordenanças de selamento, para você relembrar das promessas, mas também dos deveres, como marido e como esposa. E se vocês forem fiéis, vocês vão receber tantas bênçãos, vale muito a pena você se esforçar, e se você amar profundamente o seu cônjuge, faça tudo que você puder. Só lembrando, né, não viva um relacionamento abusivo de forma alguma, não permita que isso aconteça. Mas se você não tem um relacionamento abusivo, que você continue fazendo e se esforçando para se arrepender e perdoar sempre. Esse é o grande segredo
para ter um casamento feliz: arrependimento e perdão. Te vejo no próximo vídeo.